Obrigado, Pastucci. Então, boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar, então, a nossa live com o Thiago Bassic. O Thiago entrou na Engenharia de Controle e Automação da UFSC, do nosso curso, em 2007. Realizou 4 estágios, sendo um deles em um laboratório de uma universidade da Alemanha. E após a sua formatura, iniciar, então, ele foi efetivado como engenheiro na Radix, onde atuou em projetos de diversos setores, como óleo e gás, siderurgia e serviços. Seguiu a carreira para a área de gestão, onde atua como gerente de projetos, em clientes dos setores de transporte, saúde e educação. Seu atual foco é a expansão da Radix nos Estados Unidos para estes setores. Então, queria começar agradecendo aqui a presença, né, do Thiago Bassic. É uma alegria tu estar aqui com a gente, né, para apresentar essa live aqui para o nosso curso. Obrigado por ter aceito o convite. Né? Quem fez o primeiro contato com o Thiago foi a Joana, né, que é a acadêmica do nosso curso, integrante da Alumni. A gente conta aqui com o apoio da Alumni, e em especial ao Pastucci, que está cuidando aqui da transmissão pela live do YouTube. Então, né, isso aqui é um evento, que é uma iniciativa da Alumni, junto com a coordenação do curso. O Thiago, então, vai começar a apresentação dele, e depois disso, então, a gente vai abrir espaço para perguntas e comentários, qualquer tipo de coisa. Então, vocês podem se manifestar ali pelo chat de YouTube, e então vou fazendo aqui a moderação e vou repassando as perguntas ao Thiago. Passo a palavra para ti, então, Thiago, e obrigado novamente aqui por estar presente aqui com a gente nessa live. Muito obrigado, professor. Então, primeiramente, queria agradecer aí, né, o convite do Alumni, estou bem contente de estar aqui. Agradecer também a Joana, que foi nossa estagiária aí na Radix recentemente, e acabou indo lá fazer um estágio na Alemanha. E o Pastucci aí, que a gente descobriu hoje que ele ia estar ajudando também aqui na transmissão pelo YouTube, né? E, então, agradecer aí vocês, aos espectadores. E, bom, só introduzindo aqui, então, eu sou gerente de projetos na Radix, formei em engenharia de controle e automação, e vou contar um pouquinho aqui, então, sobre a minha trajetória e contar sobre como o curso de engenharia de controle e automação ajudou na minha carreira e falar um pouco também, no final, sobre o mercado de trabalho, como é que está hoje para essa nossa carreira de automação. Bom, então, só introduzindo aqui, sobre mim primeiro, vou falar sobre a minha história, onde tudo começou. Eu nasci em Florianópolis, tenho hoje 32 anos, e morei um bom tempo em Floripa, mas um momento que me marcou muito foram 4 anos e meio que eu morei na Holanda na minha infância. Eu fui para lá porque meu pai foi fazer mestrado e doutorado, e algo que me marcou muito nesse período foi o sistema educacional holandês. Eu sempre estudei aqui no Brasil em escolas privadas, né, mas lá a gente estudava num colégio público que tinha uma qualidade muito boa. No ensino básico a gente aprendia, além do holandês, o inglês muito fluente, e a partir da 7ª série, que é quando começa o ensino médio, a gente tem aula de outros idiomas. Então aprendi francês e alemão, tinha aula de drama, de como fazer uma apresentação, aula de teatro, aula de economia, e tinha uma aula muito interessante que chamava Cuidados, que a gente aprendia coisas para a vida. Então aprendia a cozinhar, a passar, aprendia mais sobre educação sexual, sobre drogas, o que é um assunto bem abordado lá na Holanda, porque lá até as drogas são legalizadas, né? E, bom, um pouquinho sobre os meus hobbies. Aqui tem uma foto minha com um controle de Super Nintendo na mão. Sempre gostei muito de jogar videogame, gosto até hoje, em especial os jogos da Nintendo. Jogo diariamente Clash Royale para celular. Meu desenho favorito é Dragon Ball Z, série favorita é Game of Thrones. E, bom, minha banda favorita é Iron Maiden, embora eu goste tanto de rock quanto de sertanejo. Gosto de dançar um sertanejo, gosto muito de ir em pubs de rock. Infelizmente não consegui mais nos últimos 2 anos aí por causa da pandemia, né? E aqui também uma foto minha num campeonato de xadrez lá na Holanda. Nossa escola acabou ficando em 2º lugar nesse campeonato, e a gente na escola mesmo teve aulas de xadrez. Bom, e como é que eu fui parar na engenharia de controle e automação? Bom, primeiro, aquela habilidade com matemática, né, no ensino médio, então já pensava em seguir uma carreira para engenharia, e a primeira engenharia que eu conheci foi a civil. Mas aí chegou 2005, quando eu estava no 2º ano, meus pais foram construir uma casa e eu achei a área de civil um pouquinho parada, né?
Então, eu acabei tentando buscar outras engenharias, tinha lido um pouco sobre a mecânica, e eu acabei ficando sabendo sobre a engenharia de controle e automação, que o filho de um colega de trabalho do meu pai trabalhava na Petrobras, tinha feito o curso, e eu fui ler um pouco e eu já gostei, né? Mas para tirar a dúvida final, no terceirão, eu fui conversar com alguns coordenadores de curso. Então, conversei com o coordenador lá de mecânica e fui conversar com o professor Augusto, que foi um dos fundadores do curso de controle e automação. E, bom, ele foi me explicando sobre o curso, sobre, você pode trabalhar na área industrial, pode trabalhar em automação para residência. Eu lembro até que ele falou de uma academia automática, ele citou uns exemplos que me empolgaram bastante e aí eu não tive dúvida. Decidi entrar no curso de automação. E, bom, como é que foi minha trajetória? Bom, entrei em 2007, eu sou essa pessoa aqui no canto esquerdo, sempre bem nerd mesmo, né? E, bom, quando começou a faculdade, entrei assim, me achando o CDF, que só tirava 10 no ensino médio, e então tinha uma expectativa de que ia ser tranquilo, apesar de muitas pessoas me alertarem que não é tranquilo o curso. E, bom, primeira nota baixa, não me esqueço, né? Foi um 4,5 aí em cálculo A. E aí eu percebi a diferença que era do ensino médio para estudar numa engenharia, né? Então, precisava estudar muito, fazer muito exercício para conseguir ir bem nas provas. Bom, e aí minha matéria favorita desde a primeira fase foi programação. Então, a introdução ao desenvolvimento de software, gostei muito. E aliado a esse gosto que eu tinha por games, eu fiz um trabalhinho do trabalhinho da matéria mesmo, né? Eu fiz um joguinho e por fora eu fui fazer um curso de programação específica para jogos. E eu cheguei a pensar um momento se eu saía do curso, se iria para sistemas ou computação, por esse gosto que eu tinha por programação, mas eu acabei optando por ficar porque eu vi que daria para trabalhar também com software sendo da automação. Bom, e aí chegou 2008, fui procurar um estágio e, bom, passei em 2 processos seletivos, um foi para a Hoplon, que é uma empresa muito boa de games em Florianópolis, e eu passei no laboratório de metrologia da UFSC, para um projeto que era para desenvolvimento de software também, né, programação em C#, com processamento de imagens para identificação balística. Então, o nosso software ele detectava de que revólver foi atirada uma bala. E, bom, achei muito legal o tema do projeto e acabei participando, ficando aí um período em estágio. E eu também comecei a participar do Desafio Sebrae. Essa daí foi a nossa primeira participação. O Desafio Sebrae, para quem não conhece, é um concurso de simulação de empresas. Então, você tem uma empresa virtual onde você define como você vai gastar o dinheiro, se vai dar aumento para os profissionais, se vai investir em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, define o preço. E, bom, é uma competição bem grande no estado de Santa Catarina, tem em torno de 800 a 1.000 equipes inscritas. Mas aí veio o Sinais 1, tirei 2 na primeira prova de Sinais, e aí eu senti o peso de fazer uma faculdade com matérias muito difíceis, junto com o estágio, e eu acabei saindo do estágio. E aí estudei um monte para Sinais, e no final consegui ainda passar com uma nota 6. Bom, aí chegou 2009, eu tinha saído do estágio, estava pensando em realimentados, que vinha no segundo semestre, e eu decidi não fazer um estágio, focar na faculdade mesmo. Só que na quinta fase acabou ficando tranquilo demais. E sobrou muito tempo e eu acabei focando muito no Guitar Hero. Consegui ficar muito bom no jogo, passei quase todas as músicas no Expert, menos a mais difícil, que é o Through the Fire and Flames. E consegui estudar também um pouquinho de japonês. Fiz aí um semestre mais por diversão mesmo. E a gente continuou no Desafio Sebrae, né? No primeiro ano, lá em 2008, a gente não foi muito bem. E em 2009, a gente foi chamado para a premiação dos Top 8, onde eles iriam presencialmente anunciar o vencedor. E aqui na foto tem eu, tem a minha equipe, tem o professor Ubirajara, que dava aula de sinais para a gente, e a gente acabou ficando em segundo lugar. Foi uma pena porque o primeiro lugar ia para a final lá em Brasília. Bom, chegou 2010, aí passado Realimentados, que foi um sufoco também,
eu decidi procurar outro estágio e eu fui estagiar nessa empresa chamada Grey Logistics, uma empresa de automação que funcionava em Florianópolis mesmo, acho que hoje eles estão em Mafra. E, bom, foi meu primeiro contato com um projeto de automação mesmo, não mais de software. A gente desenvolveu aí um sistema supervisório para monitorar os equipamentos de campo, para poder comandar os equipamentos para uma cervejaria lá na Alemanha, Flensburger. Bom, e a gente, mais uma vez, no Desafio Sebrae, chegou nos top 8 de mais de 1.000 equipes e, novamente, ficamos em segundo lugar. Bom, acabou que essa foi nossa última participação mesmo, que no ano seguinte, 2011, fui procurar um outro estágio, e aí eu fui para o bonde do Stemmer. O Stemmer, ele tinha uma parceria muito boa lá com a Universidade RWTH de Aachen, na Alemanha, e ele sempre mandava assim, umas 10 pessoas para estagiar, uma parceria muito boa. Agradeço muito ao professor Stemmer pela oportunidade. E, bom, quando eu fui para lá, eu tinha um plano de ter tempo livre para... Ok, eu queria a parte técnica, né, aprender um pouco sobre as ferramentas que eu ia utilizar lá, mas eu queria ter um pouquinho mais de tempo livre para jogar um pouco de videogame na minha, assistir uns animes no tempo livre, que acabava que a gente ficava 6 horas em estágio e tinha bastante tempo livre, né? E, bom, em paralelo, eu consegui fazer o meu primeiro freelance aqui, eu desenvolvi um joguinho para uma consultoria comportamental, chamada Trilha do Sucesso. Fiz remotamente, lá da Alemanha mesmo. E ficou bem legal. Minha irmã fez a parte gráfica do jogo, né? Eu fiz o código, e daí a gente conseguiu fazer essa entrega desse freelance. Bom, e como é que foi esse período lá de estágio na Alemanha? Na esquerda aí tem a máquina que eu trabalhei, no laboratório de máquinas ferramenta da universidade, e era essencialmente programação em Java. E essa máquina aí, ela fazia inspeção utilizando câmeras, processamento de imagem, inteligência artificial, para detectar falhas em peças de forma livre. A gente trabalhava bastante com faroletes de carro, e o sistema conseguia identificar arranhões, rachaduras, bolhas do processo de fabricação. E na direita aí tem uma foto minha na Hannover Messe, que é uma feira de tecnologia muito legal, e bom, a gente passou aí o dia na feira, a gente via vários robôs, tinha um robô dançarino, mas o que mais me impressionou foi um robô pássaro que lá dentro do ambiente ele voava por cima da gente, dava uns rasantes, muito, muito bacana. Bom, mas fora a parte técnica, né, a Alemanha ela teve um impacto muito grande na minha vida. Eu era uma pessoa assim, muito introvertida, não era muito sociável, gostava de ficar na minha. Fui para lá para ter tempo para jogar videogame, mas, bom, o pessoal lá de Aachen, que era da automação também, me chamou para sair, e foi um momento que me mudou bastante, né? Eu me tornei uma pessoa bem mais sociável, comecei a sair com o pessoal, e acabou trazendo essa ida para a Alemanha, teve vários benefícios, tanto pessoais quanto profissionais. E, bom, aqui na esquerda é uma foto lá no Dia do Rei na Holanda, onde todo mundo vai para a rua comemorar vestido de laranja. Uma foto aqui fazendo um snowboard, e na direita a festa de encerramento do instituto que a gente estagiava. Bom, aí voltei da Alemanha, organizei o Linguição, fui o tesoureiro, que sempre fui muito organizado com essa questão de dinheiro, né? E chegou a hora de fazer o meu PFC, meu projeto de fim de curso. Eu passei também 2 processos seletivos, né? Um deles foi da Schlumberger, que era uma multinacional muito boa para trabalhar embarcado com petróleo. Salários eram muito, muito bons. E eu passei também na Radix, que apesar dos 2 anos desde a criação, tinha já ganho o prêmio de melhor empresa para se trabalhar, né? Foi uma escolha bem difícil, mas eu acabei optando pela Radix, onde começou aí a minha carreira profissional. Bom, fui fazer meu estágio final do curso lá, né? Tive que me mudar para o Rio de Janeiro, morava em Florianópolis, e, bom, o projeto que eu fiz, o meu projeto final, né, foi na Supervia, que é a empresa de trens lá do Rio de Janeiro. Era para o setor de bilhetagem eletrônica, trabalhei programando em C#, que era o que eu gostava, e eu desenvolvi algumas ferramentas para automatizar alguns dos processos internos na Supervia, nessa parte de bilhetagem. Então, desenvolvi um software para automatizar a configuração de equipamentos,
para recebimento de pagamentos, para geração de indicadores. E, bom, entreguei o projeto final, fui efetivado como engenheiro, e aí eu comecei a participar de projetos em vários setores da indústria, né? Na área de petróleo, siderurgia, entretenimento. E, bom, eu destaco aqui o projeto da Chevron, que é também uma empresa de petróleo, que eu fiquei 1 ano trabalhando lá com uma parte bem de documentação para projetos de automação, o que me deu uma visão muito boa, assim, uma base de automação que eu precisava ir um pouquinho além do que o curso oferecia para a gente, né? Então, aprendi todos os documentos que precisam ser emitidos, aprendi sobre o processo de desenvolvimento dos softwares que a gente utiliza na automação, sobre como é que se testa um sistema tão crítico quanto uma automação para a plataforma que não pode ter erros. E acabou que esse projeto me ajudou bastante com esse conhecimento de automação, e hoje eu acabo ajudando não só no setor de serviços, onde eu trabalho hoje, mas em vários setores da Radix, quando precisa de algum projeto de automação. E outro projeto que eu gostei muito foi esse da Rede Globo. A gente desenvolveu um aplicativo para um tablet para controlar os guindastes de iluminação nos estúdios da Globo. E era muito legal que eu ia lá para o Projac testar o sistema, via alguns famosos todos os dias, assim, era bem bacana. E aqui algumas fotos, né, desse período de engenheiro. Aí na esquerda tem um treinamento de trabalho em altura que eu fiz. Estou ali aprendendo a fazer alguns nós para amarrar nos nossos equipamentos para garantir a segurança. Na foto aí de cima, na direita, um treinamento de cybersecurity que a gente foi fazer lá em Washington, lá nos Estados Unidos, numa empresa chamada Lockheed Martin, que presta serviços para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E embaixo foi um hackathon que a gente participou, uma competição aí de 24 horas desenvolvendo, numa conferência de um historiador de dados lá em São Francisco, na Califórnia. E acabou que ficamos em segundo lugar de novo. Mas foi bem legal o prêmio, a gente ganhou um fone da Bose, bem bacana. E, bom, os projetos foram tendo um bom andamento, e eu recebi essa promoção para coordenador, onde eu continuava lidando bastante com a parte técnica, mas eu me tornei o responsável pelo projeto. Então eu acabava tendo uma equipe que eu precisava coordenar para garantir a entrega do projeto com qualidade. E, bom, nesse período que eu estava sendo promovido, a Radix tomou uma decisão estratégica de dividir a empresa em unidades de negócio. Então, separando uma unidade de óleo, gás e energia, uma unidade de metais e mineração e uma unidade de serviços, que aí tem a parte de varejo, entretenimento, educação, saúde, transportes e financeiro. E, bom, eu estava ali na Chevron em óleo e gás, mas nessa divisão aí eu acabei migrando para serviços. E, bom, eu participei de diversos projetos também, né, como líder dos times. Teve um projeto de consultoria de banco de dados para Ipiranga, um projeto para a Oi que a gente desenvolveu um sistema de supervisão para monitorar todo o sistema de detecção de incêndio da Oi em mais de 200 prédios que eles têm espalhados pelo Brasil. Na aeronáutica, a gente desenvolveu também um sistema supervisório e um controle PID para um forno de carbonização. E eu participei de vários projetos de automação para linhas de metrô. Bom, destaco esse daqui da linha 5 do metrô de São Paulo, que até eu acabei me mudando do Rio de Janeiro para São Paulo em 2018 por conta desse projeto. E foi um projeto muito grande, aí, duração de 3 anos, mais de 30 pessoas passaram pelo projeto, entre estagiários, técnicos, engenheiros, designers, para a gente conseguir fazer um sistema bem apresentável para o cliente. Isso só do lado da Radix, que aí tinha também muitas pessoas envolvidas do lado do metrô e da Bombardier. Bom, e o que esse sistema fazia, né? Ele monitorava todos os equipamentos das 17 estações da linha 5. Então, a gente monitorava a parte elétrica, de detecção de incêndio, de ventilação, que é uma das mais críticas, porque se esse sistema para, as pessoas podem morrer asfixiadas lá no subsolo. A parte de bombas de chuva, escadas rolantes, elevadores, câmeras.
e a gente desenvolveu uma funcionalidade muito legal para acompanhar pessoas com deficiência. Então, como é que funcionava isso? Chegava uma pessoa com deficiência na estação, alguém do metrô acompanhava a pessoa até o trem, perguntava qual que era a estação de destino que essa pessoa ia, e imputava no nosso sistema lá, pessoa com uma deficiência visual está indo para tal estação. E o nosso sistema já tinha algumas integrações que conseguia determinar que horas o trem ia chegar lá na estação de destino, e naquele momento já ia ter alguém do metrô esperando para acompanhar a pessoa com deficiência para sair da estação. Bom, e aqui também algumas fotos desse período como coordenador. Aí na esquerda uma foto com a equipe de automação do projeto, várias pessoas aí da UFSC também. Aqui em cima na direita uma viagem que eu fiz para a Tailândia para a gente melhorar nossa parceria aí com a Bombardier, né, que é nosso parceiro nessa linha 5 do metrô de São Paulo. E aqui não é bem da Radix, mas foi uma atividade muito legal que eu fiz aí como coordenador, nessa época de coordenador, que foi participar de uma ONG que chama Matemática em Movimento, onde eu atuei como professor voluntário para dar aula de matemática para alunos de escola pública. Foi um trabalho muito bacana, assim, era uma coisa que eu tinha vontade, desde que eu tinha voltado da Holanda e eu vi a diferença que era entre os colégios públicos de lá e daqui. E aqui tem um aluno que ele entrou e falou para a gente que ele já estava 3 anos sem aula de matemática, ele estava no 2º ano, quase chegando à época de vestibular. E, bom, ele falou que não ia aplicar para nenhum vestibular em escola pública, que ia tentar alguma bolsa em particular, mas a gente convenceu ele e ele conseguiu passar aí em Relações Internacionais numa universidade de São Paulo. Bom, e aí, no ano passado eu recebi a promoção aí para gerente, e aí acabou mudando bastante assim o meu foco de atuação nos projetos, né? Então eu acabei me afastando um pouco mais da parte técnica, e acabei tendo que cuidar mais dessa parte financeira dos projetos. Então eu controlo custos, a receita, tenho que garantir que está dando um bom resultado. Eu acompanho os prazos de entrega, eu aprovo aquisições, compras de materiais que a gente precisa para os projetos, faço a gestão de riscos e busco formas de mitigar esses riscos, e uma parte muito importante de negociação com o cliente. Mas, bom, como eu gosto bastante da parte técnica, quando acontece algum problema, eu também sempre vou lá, converso com a equipe e ajudo a tentar resolver os problemas técnicos. Bom, e aqui alguns dos clientes que eu trabalhei nesse período, né, como gerente. A gente desenvolveu aí uns sistemas de automação para o Albert Einstein e para os data centers da UOL aqui em São Paulo. A gente continua atuando com a Alstom, que acabou comprando a Bombardier, que era o nosso parceiro lá da linha 5, né? E a gente está tentando fortalecer essa parceria com outros projetos novos. Inclusive, a gente está com um agora no aeroporto de Los Angeles. E, bom, tem alguns projetos com universidades lá nos Estados Unidos. São projetos essencialmente na parte de... mistura bastante coisa. Tem a parte de automação, tem uma parte de dados, e assim, o objetivo final é pensar na eficiência energética das plantas de cogeração dessas universidades. Essas plantas elas são responsáveis tanto por gerar energia para as universidades, quanto por gerar vapor. Então, esses nossos projetos eles ajudam a reduzir os gastos de energia, buscando os pontos ótimos de operação. E, bom, os resultados são muito bons, tanto na parte financeira, de economia para as universidades, quanto o impacto ambiental muito positivo pela redução do consumo de diesel, de gás que essas plantas utilizam. Bom, e aí esse ano a minha chefe, ela entrou em licença maternidade uns 3 meses atrás, e eu acabei assumindo temporariamente esse papel de gerente geral. Então, eu estou responsável hoje pelos grupos de saúde, educação e um pouco também pela parte de transportes. E, bom, eu preciso acompanhar os outros gerentes de projeto e monitorar os projetos, né, desses gerentes, garantir um bom resultado, ajudar eles a conseguirem os recursos certos, os profissionais corretos, né, para conseguir fazer os projetos darem certo, ajudar com problemas. E eu preciso acompanhar bastante o time comercial, né, nosso time de vendas,
para continuar vendendo projetos, acompanhar em visitas com os clientes. E, bom, eu preciso também reportar os resultados para o diretor da nossa unidade de serviços e buscar estratégias de como melhorar esses resultados. Bom, e para o futuro, né? Quando a Marcela voltar, a ideia é que eu assuma aí um cargo de gerente de negócios. Então, eu vou atuar muito nessa parte de vendas para os projetos nos Estados Unidos. Meu objetivo é expandir em parceria com um diretor que a gente contratou lá nos Estados Unidos, né? A gente vai trabalhar junto, ele tentando vender lá, eu dando o apoio necessário, fazendo a interface do diretor com a nossa equipe do Brasil, para que a gente consiga mandar bastante proposta e expandir esses projetos nos Estados Unidos. E, bom, o foco vai ser principalmente nesses setores aqui, né, de transporte, onde a gente já tem uma expertise muito boa, na área de eficiência energética, na área de dados, que está crescendo bastante, e nos projetos de gestão de ativos. Bom, assim, essa oportunidade aqui de estar ajudando nessa expansão nos Estados Unidos, a experiência que eu tive lá na Holanda ou no estágio na Alemanha ajudaram bastante, né, em especial a aprender a lidar com outras culturas, o idioma, o inglês, que é muito importante também. Bom, da minha trajetória era isso, agora vou falar um pouquinho sobre a importância aí do curso de controle e automação para eu seguir a minha carreira. Bom, a primeira parte muito importante é o conhecimento técnico, né? Então, a gente aprende muita coisa no curso. É um curso muito multidisciplinar. Então, assim, a gente tem matérias de automação, desenvolvimento de software, de processo, fabricação, elétrica, mecânica. E essa multidisciplinaridade, ela dá uma visão muito ampla para a gente para trabalhar em projetos que envolvem essas disciplinas. Então, a gente consegue dialogar com os profissionais dessas áreas e, então, assim, em projetos, por exemplo, de eficiência energética, que envolve queima de combustível, tem os equipamentos mecânicos, tem a geração de energia e tem uma automação para orquestrar o funcionamento como um todo, essa multidisciplinaridade ajuda muito. Bom, e além da parte técnica, né, o autodidatismo. O curso é muito difícil e, assim, os professores eles não têm tempo hábil para passar tudo que a gente precisa aprender. Então, depende muito do nosso estudo em casa, né? Senão a gente não consegue acompanhar as matérias e esse aprendizado, esse autodidatismo acaba tornando a gente profissionais muito especializados em resolver problemas. Então, a gente tendo essa base, a gente consegue atuar em várias áreas que eu vou apresentar para vocês aqui. A gente pode trabalhar na parte de instrumentação, então, especificar os sensores, os motores que vão atuar nos processos. A gente pode programar as lógicas que vão orquestrar o funcionamento desses equipamentos. Pode trabalhar com sistemas supervisórios, que são essas telas aí que a gente consegue monitorar o estado dos equipamentos. Dá para trabalhar com os historiadores de dados, né, os PINs, para conseguir aquisitar grandes volumes de dados e fazer uma camada de análise em cima desses dados para fazer previsões, para gerar alertas. A gente pode trabalhar também na área de desenvolvimento de software e na área de dados, como engenheiro de dados, como cientista de dados. E, bom, de todas essas áreas aí, nós temos profissionais da UFSC, da automação, que atuam hoje na Radix. Então, a minha equipe, principalmente, atua nessa parte de lógica de controle, na parte de supervisão, mas muitos dos desenvolvedores aqui da Radix atuam como desenvolvedores de software, como testers, e na área de dados também. Até tem uma recém-formanda aí, a Maria Fernanda, que hoje ela trabalha com essa parte de dados. Bom, falando um pouquinho da carreira, né? Esse é o diagrama aqui da carreira em Y. Você começa lá como estagiário, acaba se tornando um analista e um engenheiro com um pouco mais de experiência. E aí você pode seguir em uma dessas duas direções, né? Pode seguir mais na área técnica, então você vai se tornar um engenheiro sênior, eventualmente um consultor,
ou pode ir mais para a área gerencial, que seria se tornar um coordenador, um gerente, que foi a carreira que eu acabei seguindo. E, bom, dentro da Radix e em muitas empresas também tem essa carreira na área de negócios, né? Que acaba tendo também uma divisão, assim, as pessoas que vão executar e os coordenadores, mas ela se diferencia bastante. Então, quando você está atuando como um gerente de negócios, como alguém na área de vendas, você precisa ir lá no cliente, entender os problemas dele e propor as soluções que façam sentido para o cliente, né, para gerar resultados, e que também tragam um retorno para a empresa. Sobre o mercado de trabalho. Bom, ele funciona mesmo como uma senoide, né? A gente viu aí até 2014 um crescimento muito grande, um aquecimento muito grande da economia. A engenharia estava muito forte para atuar em projetos, principalmente na área de petróleo, com a Petrobras a mil. Mas aí em 2014, com a crise na Petrobras, com a crise mundial, né, nos preços de petróleo, acabou tendo uma crise aí no setor de tecnologia, no setor de engenharia. E, bom, foi um período um pouco mais complicado, né? Mas a gente está vendo uma melhora agora em 2021. O mercado está reaquecendo muito na área de tecnologia. A gente tem visto assim que nas notícias, né, que o desemprego está aumentando bastante, está atingindo picos bem elevados, mas na tecnologia o sentido é completamente contrário. Assim, o que a gente tem visto que impactou esse reaquecimento, né? Um dos fatores foi a pandemia, com a possibilidade de trabalhar em home office, e junto com isso a desvalorização do real tem impactado bastante. Então, o que tem acontecido? Muitas têm saído do Brasil, então, assim, a falta de profissionais no Brasil acaba aumentando o preço que o mercado vai pagar por elas, e muitas pessoas ficam no Brasil, mas com essa questão do home office, muitas estão conseguindo trabalhar remotamente, recebendo em dólar. Então, isso tem um efeito cascata, que acaba que faltam profissionais para atuar nos projetos do Brasil e acaba aumentando o custo desses profissionais. Então, para o pessoal aí que está começando a carreira agora, a gente tem visto que as áreas que estão mais aquecidas são de desenvolvimento de software. Então, tanto desenvolvedor quanto pessoas de produto, requisitos, quanto testers, arquitetos estão em falta no mercado. E também a parte de dados, né? Em especial aí, tanto engenheiros quanto cientistas de dados, que tem uma atuação um pouquinho diferente uma da outra. Mas também os engenheiros digital. Esses engenheiros digital, eles são pessoas com muito conhecimento nas disciplinas de engenharia, então conhecimento na área elétrica, na área mecânica, mas que também gostem de tecnologia. Bom, ali até 2014 tinha muitos consultores com mais idade que conheciam muito das disciplinas, e muitas dessas pessoas não têm conhecimento de tecnologia que a gente conseguiria aliar ao conhecimento técnico para conseguir desenvolver os projetos hoje em dia na área de Big Data, de IoT, que estão crescendo bastante. Bom, e a vantagem que o curso de automação tem é que a gente já nasceu da tecnologia. Então, bom, nossas matérias aí já tem desenvolvimento de software, a gente está sempre trabalhando com muitas tecnologias, o que facilita a gente nessa sinergia entre o conhecimento técnico da disciplina com a tecnologia. Bom, e aqui para finalizar, né, algumas dicas aí para vocês. Estudem bastante, tentem passar nas matérias, conseguir notas boas, e estudem também idiomas, tá? O inglês ele é imprescindível para vocês conseguirem essas oportunidades, tanto no Brasil, onde a gente está tendo muita exportação de projeto, quanto no exterior, o inglês é muito importante. Bom, e se quiserem morar em algum outro país, como a Alemanha, estudem também o idioma local. Bom, além de estudar, busquem estágios. O conhecimento prático que a gente consegue nos estágios, ele complementa demais o que a gente vê em sala de aula. E tem também uma parte comportamental, que é muito importante, de saber como se comunicar com os gestores, entender como você deve atuar nos projetos, saber como deve ser sua proatividade, como buscar
resolver os problemas dos projetos. Bom, além disso, façam network. Os amigos e colegas de faculdade de vocês podem eventualmente vir a indicar vocês para trabalhar em algum projeto, em alguma empresa. A minha ida para a Aachen foi uma indicação de uma amiga minha que estava lá. Ela me indicou e acabei conseguindo o estágio. E, bom, eu mesmo indiquei 6 amigos para trabalhar na Radix, né? Então, o networking é algo muito importante. Bom, e também, assim, para finalizar, né, divirtam-se muito na faculdade. É uma época muito boa, passa muito rápido, e é muito importante que vocês tenham lembranças que fiquem para sempre. E, bom, aqui para finalizar, só uma lembrança dessas minhas, da época de faculdade, fantasia de linguição, não podia faltar aqui. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado. Deixo aqui o LinkedIn, meu LinkedIn, para quem quiser conversar comigo depois. Vou ficar muito contente de responder alguma pergunta. Mas agora acho que a gente já pode abrir para perguntas. Tiago, parabéns pela excelente apresentação, cara. Foi sensacional. Curti muito, muito rica de informações, passando a tua trajetória, a tua experiência, a tua visão, né, da tua própria trajetória, assim, foi muito legal e também bastante motivadora. Te agradeço novamente por estar aqui presente, né, ter aceitado o convite da live, que quem fez o primeiro contato contigo foi a Joana, né, da Alumni. A Alumni aqui está apoiando, né, junto com a coordenação do curso. Eu sou o Hector, né, atual coordenação do curso, falando aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live. E aproveitar também para agradecer o Pastucci, né, que está cuidando aqui da transmissão da live. O Pastucci é membro da Alumni, ele é engenheiro atual, né, da Radix. Ele se formou no início desse semestre em controle de automação do nosso curso. Então, agradecer a todos vocês por propiciar esse evento maravilhoso que a gente está tendo. Então, para quem tiver alguma pergunta, podem colocar aqui no chat, que então eu vou repassando aqui para o Tiago. Então, Tiago, tem uma pergunta do Paulo Nishimoto, que também se formou junto com o Pastucci no início do semestre, egresso do nosso curso, também membro da Alumni. Ele coloca o seguinte: gostaria de saber como a Radix vê a questão do home office. Seria algo mais positivo ou negativo? Vocês conseguiram se sustentar somente no modo remoto? Obrigado pela pergunta, Paulo. Bom, a Radix vê o home office como algo muito bom. Assim, a gente não deve retornar mais para o escritório, a gente vai continuar aí com home office. A gente vai manter o escritório mais por uma questão de marcar alguma reunião com o cliente, eventualmente reunir a equipe para fazer alguma conversa, né? Repassar algum item do projeto. Mas a gente viu com muito bons olhos. A produtividade nossa durante o home office, a gente notou que foi muito, muito positiva. Mas aí tem o outro lado, né? Assim, o que são os problemas que vieram, não só com o home office, mas assim, com a pandemia como um todo, né? As pessoas acabaram se sentindo um pouco isoladas. Então, algumas pessoas que entraram na Radix no último ano, às vezes entra na reunião, não liga a câmera e a gente nem sabe como é que é a cara da pessoa, né? Esse foi o ponto assim que a gente sentiu um pouco mais de diferença como negativo. Antigamente, a taxa de pessoas que saíam da Radix era mais baixa e a gente tem sentido que aumentou um pouco. Em boa parte, a gente sente que é por não ter essa confraternização que a gente tinha, né? Por exemplo, aqui no escritório de São Paulo, tinha chopp de graça lá no espaço de coworking onde era o escritório. Então a gente se reunia lá toda sexta, batia um papo, a turma era muito unida, né? Então esse seria o lado negativo, mas a ideia é que a gente continue atuando no home office, a gente está com profissionais espalhados pelo Brasil, tem desde do sul, lá desde o Rio Grande do Sul, até no norte, no nordeste. Na nossa equipe a gente tem uma pessoa que fica um pouquinho no nordeste, um pouquinho no norte, ela fica viajando, mas de todo modo a gente mantém ainda alguns profissionais localmente, porque principalmente para os projetos de automação, a gente precisa ir para campo, precisa implantar o sistema, precisa testar o sistema, e a gente prefere utilizar as pessoas locais, mas eventualmente a gente vai trazer pessoas, vai pagar uma viagem para a pessoa vir implantar o sistema. Obrigado, Tiago, pela resposta.
Várias pessoas aqui no chat, né, parabenizando a tua apresentação, dando os parabéns pela tua trajetória e também te desejando muito sucesso. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat do Carlos, ele fala o seguinte, sobre as oportunidades de capacitação que a faculdade oferece. O que você acha que os alunos deveriam focar para estarem mais preparados para o mercado de trabalho? Bom, quando você está passando pela faculdade, você acaba sentindo um pouquinho o que são as matérias que você se identifica mais, né? No meu caso, eu me identificava no começo mais com a área de software e, assim, você pode estudar mais focado nessas matérias. Então, gostei de software, vou procurar alguns treinamentos online, tem treinamento da Alura, tem alguns sites aí que a gente consegue fazer alguns treinamentos para aprimorar mais o conhecimento que a gente vê em sala de aula, né? Que assim, como a gente vê muitas matérias, é bom a gente tentar se especializar um pouco, buscar as áreas que a gente tem mais interesse. Mas eu diria que sim, o principal é buscar os estágios. Então, desde o começo da faculdade, se conseguir entrar numa empresa júnior, entrar num centro acadêmico, assim, o estágio eu gosto bastante porque você vai realmente estar atuando junto com profissionais que têm conhecimento do mercado, né? Então, essa seria a principal recomendação. Buscar os cursos, mas em especial ir atrás dos estágios. Muito bom, Tiago. Obrigado. Mais uma pergunta agora do Pedro. Ele fala o seguinte, muitos dos seus projetos foram em diferentes áreas técnicas, tendo que utilizar, muitas vezes, diferentes linguagens de programação, como Java, SCADA e assim por diante. Aí a pergunta que vem o curso contribuiu para essa sua versatilidade? Contribuiu demais. Bom, primeiro porque o curso deu a base para tudo isso, né? Então eu tive essas matérias de introdução ao software. Acabou que, deixa eu ver se eu me lembro, a gente trabalhou com linguagem Teles, que é uma linguagem da própria UFSC, trabalhou com C, e eu trabalhei também com um pouquinho de Java numa matéria na quarta fase. Então, para software já me deu alguma base aí para atuar com software. Acabou que no meu estágio, que eu fiz no Lab Metro, eu aprendi a linguagem C Sharp, né? Então, sempre tem esse complemento, a base que a gente vê na faculdade com o complemento do estágio. E, bom, sistemas supervisórios, né, o SCADA, eu vi também um dos sistemas, eu não me lembro qual foi que eu vi na faculdade, mas eu tive uma matéria que eu programei lá, desenvolvi algumas telinhas, mas cheguei lá na Grey Logics, eu atuei com o sistema supervisório da Siemens, então tive um período de treinamento que a própria empresa me disponibilizou, né, passou um material para eu treinar, e na Radix a gente atua muito com uma outra ferramenta chamada Ellipse, e assim, quando alguém entra na Radix, a gente sabe que ela tem uma base, que o curso deu, mas a gente dá aí um tempo para a pessoa se especializar um pouco mais. Então a gente dá um período de umas 2 a 3 semanas, onde a pessoa vai ficar focada em aprender aquela ferramenta que a gente vai usar nos projetos. Então, sim, a base do curso é essencial para conseguir a atuação no profissional depois. Obrigado, Tiago. Uma questão que tu colocou, né, que tu falasse da importância, né, de se buscar atividades, né, fora da sala de aula, como estágios, equipe de competição, empresa júnior, o que eu concordo plenamente, mas também achei bem interessante, né, que na tua própria experiência, tu estavas realizando estágio, né, ali pela metade do curso, num bom local de estágio, tu viu que estava afetando, né, digamos, a tua aprendizagem, o teu desempenho na graduação, e decidisse, então, né, largar o estágio para se dedicar melhor à graduação, pelo menos aquela fase ali, ou fases, né, que eram mais desafiadoras. Então, como, digamos, passou, né, aquelas fases mais desafiadoras do curso, né, depois, então, voltasse a retomar os estágios, né, inclusive no exterior, um pouco mais para frente. O que eu concordo plenamente também, né, e que eu venho procurado conversar, né, com a nossa graduação sobre isso, que as atividades fora da sala de aula são importantes, mas eu vejo que alguns estudantes do nosso curso, eles têm uma certa dificuldade em fazer isso que tu fez, né, de recuar, né, dar uns passos para trás até largar mão de alguma coisa para priorizar alguns aspectos da graduação como tu fez. Se puderes comentar um pouco mais sobre esse ponto, Tiago. Sim, bom, a gente sempre tenta, a gente vai adicionando atividades no nosso dia a dia
e vai adicionando, achando que vai dar conta. Quando a gente vê, explodiu tudo. E aí, às vezes, já é tarde, né? Aí, quando eu estava na quarta fase, eu decidi largar assim que estourou a primeira nota 2 em sinais. É muito difícil a gente saber a hora certa de dar esse passo para trás, e é uma coisa que a gente nunca vai resolver 100%. Até na época que eu estava na Radix, quando eu estava com muito projeto, vinha um gestor falar comigo, eu aceitei um projeto, vinha outro falar, eu fui aceitando. E aí teve uma hora que eu comecei a me sobrecarregar, começou a acumular hora extra, comecei a ficar estressado, e aí veio um gestor que me deu um feedback muito bom, que falou assim, Basic, você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a se organizar e ver assim quando já está ultrapassando o teu limite, né? Então, assim, é algo difícil você conseguir entender isso, saber quando que é a hora. Mas assim, quando você sentir alguns sinais de que o estresse está muito alto, de que você está fazendo uma coisa, mas está pensando na outra que você tem para resolver, então está na hora de dar esse passo para trás aí e tentar se reorganizar. Assim, tentar planejar a sua rotina. Então, por exemplo, na minha rotina hoje, embora eu tenha bastante coisa, eu obrigatoriamente encaixo um período para eu fazer algum exercício, eu reservo um tempo aí para jogar meu videogame, que eu gosto até hoje. Então, assim, precisa sim se organizar, entender os limites físicos que você tem para conseguir executar um bom trabalho e manter a saúde mental junto. Legal, Thiago. É interessante que, sem a gente combinar, eu fiz uma espécie de live para a nossa graduação, falando dessa parte, nesse semestre, inclusive, né, falando dessas questões de cuidar com a sobrecarga, de saúde mental, de ter mais tempo, né, para a gente fazer coisas prazerosas, legais, incluindo atividades físicas, né, ler, jogar videogame, né, trazer uma certa leveza para o dia a dia, até para ajudar a quebrar, né, aquele ritmo intenso e quebrar um pouco a rotina. E sim, a gente combinar, tu estás colocando coisas exatamente nessa direção, assim. Super legal. Legal. Né, tu estás num ambiente, digamos, profissional, né, de muita intensidade, né, até muita competição, assim, eu imagino, né, na competição no próprio mercado. E estou trazendo essas questões, assim, eu acho que é uma contribuição super importante para a nossa graduação. E nesse ponto que tu colocou, né, que até o gerente, né, levantou para a Tina de aprender a dizer não, o que eu concordo plenamente também. E eu vejo também que, às vezes, a gente não tem que somente dizer não para os outros, mas dizer não para a gente mesmo. Pra gente mesmo. Está numa inércia de querendo fazer um monte de coisa, como tu falou, né? Já está dando os primeiros sinais que a coisa está estourando, está tendo sobrecarga, o estresse está aumentando, né? E a tendência é virar uma bola de neve. E, às vezes, a gente tem acho que todo mundo tem isso, né? Em maior ou menor grau. A gente tem uma certa dificuldade de dizer não para a gente mesmo. Não, vou parar por aqui, esse é o meu limite. Às vezes, até recuar, né? Como tu falou, e reorganizar as coisas, né? Muito legal, Thiago. Muito legal ouvir isso de ti. Perfeito. Mais uma pergunta aqui no chat da Lara. Ela pergunta o seguinte: qual a diferença entre a teoria do curso e a prática do mercado de trabalho? Vamos lá, a teoria do curso acaba que a gente não consegue entrar tão a fundo, né? Então vamos falar assim, o curso de Engenharia de Controle e Automação, mas a gente não consegue ver o detalhe de tudo que tem num projeto de automação. Então, por exemplo, a gente tem uma série de documentos que a gente precisa emitir durante o projeto. Assim, no começou o projeto, a gente não vai sair desenvolvendo as lógicas, não vai sair desenvolvendo as telas. Tem uma quantidade bem grande de documentos de especificação, de lista de materiais, lista de pontos, como é que a gente vai implementar os alarmes, protótipos de tela. Tem muita coisa que a gente precisa entender mais no detalhe, que não tem tempo de ver no curso, né? Então, quando a gente atua num projeto mesmo, no mercado de trabalho, a gente vê assim, como você começa o projeto mesmo. Quando você está no mercado de trabalho, você vê também um passo anterior, como é que foi vendido o projeto. A gente precisa ir lá no cliente, entender o problema do cliente, e assim, juntando isso com o nosso conhecimento técnico, a gente consegue propor a melhor solução para resolver os problemas do cliente. Que mais? Na parte de desenvolvimento, a gente tem nas matérias também, né, tem algumas matérias mais práticas que tem algum trabalhinho para implementar, mas assim,
é um projeto pequeno, com uma equipe, às vezes, de 3 pessoas, 4 pessoas no máximo, né, que vai ter na matéria. Mas, por exemplo, o projeto aí da linha 5, você está atuando num projeto que tem mais de 20 pessoas juntos trabalhando num projeto que é para um cliente que, se der algum problema, pode provocar algum acidente. Você pode, assim, pensa numa plataforma de petróleo, né? Se você comete algum problema lá no desenvolvimento da lógica, pode acontecer um acidente bem grave. E nas matérias a gente aprende o básico, implementa algumas lógicas, né? Mas assim, se der um problema, não é algo tão grave. O que vem aí no último passo, né? Que eu vi bastante, que eu senti no mercado de trabalho e que não tinha visto totalmente na faculdade, como é que você vai garantir a qualidade do sistema. Então, como é que você vai desenvolver um procedimento para testar o sistema, para garantir a qualidade dele, para evitar que aconteça algum acidente, né? Eu estou falando um pouco mais da época que eu estava na faculdade, né? Eu fiquei entre 2007 e 2013, também não sei se tiveram algumas mudanças, né? Mas isso foi a diferença, assim, a gente entra muito no detalhe e os projetos de automação têm muita coisa, muita coisa envolvida que não dá tempo de ver na faculdade. Obrigado, Thiago, pela ótima resposta. E eu acho que aqui colocasse um ponto essencial, né? Que não dá tempo de ver tudo na faculdade. Eu acho que como a tua própria trajetória, assim, ela evidencia a faculdade, né, o curso de graduação de qualquer engenharia, né, qualquer curso superior, ele fornece uma base ali, né, de ferramentas, como se fosse uma caixa de ferramentas básicas, né? E como tu mesmo colocou, né? Quando chega numa empresa trabalhando no projeto, vai passar por algumas semanas ou até meses de treinamento, né? Para conhecer técnicas novas, ferramentas novas, se ambientar na equipe, né, no ambiente de trabalho, e a partir dali ir crescendo gradualmente. Exatamente, assim, a interação com a equipe é bastante diferente, né? Assim, tem um pouco de estresse na época da faculdade, quando você tem que entregar, tem um prazo para entregar, mas acaba que isso nos projetos, no dia a dia, amplifica, né? Então, tem muita cobrança do cliente, aí tem a cobrança do diretor, que daí cobra o gerente, que cobra o coordenador, que cobra a equipe toda, né? Então, assim, o dia a dia... Mas é muito legal, tá? O dia a dia de um projeto é bacana. Muito legal, Thiago. Aí também várias pessoas aqui te parabenizando, né, pela tua trajetória, né, dessa tua preocupação, né, de integrar a questão de bem-estar, né, bem-estar pessoal, físico, junto com tua atividade profissional. E tem também aqui a pergunta do Guilherme, que ele pergunta o seguinte: como foi a transição entre uma carga mais operacional para uma carga de gerência? O curso te ajudou nessa parte? Essa pergunta é boa. Vou até dar uma pensada aqui. Bom, assim, a transição ela acabou sendo gradual, então não foi uma coisa assim tão impactante, né? Então, assim, quando eu me tornei coordenador, eu já estava começando a ter um estagiário ou outro na minha equipe. Aí, quando eu oficializou, né? Eu me tornei coordenador mesmo. Aí eu comecei a ganhar uma equipe um pouquinho maior, já com umas pessoas formadas. O primeiro projeto lá da Ipiranga tinha 2 pessoas na minha equipe. O projeto da Oi já tinha umas 5. E aí chegou no projeto da linha 5, que já eram 30. E quando eu estava atuando como coordenador, aos poucos também eu fui assumindo as responsabilidades financeiras do projeto. Então, ok, eu continuava cuidando da parte técnica, mas comecei a cuidar da alocação do time, ver o custo das pessoas, ver a receita, ver o resultado do projeto. E quando eu fui promovido para gerente, aí eu tive que me afastar, né? Então, aí eu tive que lidar mais com os coordenadores, que eles ficavam aí de cara com a parte técnica. Então, assim, não foi uma coisa que foi da hora para outra, né? Foi realmente gradual, então não foi algo tão traumático. Pensando aí no curso, eu acho que o curso mais contribuiu mesmo foi essa parte aí da multidisciplinaridade, né? Então, alguns desses projetos, aqui na nossa equipe, a gente tem pessoas de automação, pessoas de software, de processo, né, da engenharia química, e pessoas da elétrica, principalmente da mecânica. Na equipe aqui a gente não tem ninguém. E assim, esse entendimento que o curso me dá, multidisciplinar, faz com que eu consiga conversar com todo mundo. Então, embora meus projetos hoje sejam principalmente os de automação,
esses de eficiência energética, a base do curso... Assim, eu não aprendi muito mais de elétrica fora do que o curso me ensinou. Então, assim, o que o curso me ensinou me ajudou a conseguir conversar com essas pessoas. E hoje eu também, embora acabei me afastando um pouco de software, né? Essa base do curso, esses meus estágios, também me ajudaram hoje a cuidar dos projetos de software. Então, tem alguns gerentes de projetos de software abaixo de mim que eu consigo conversar também pela essa base que o curso me deu. Joia, Thiago. Cara, achei sensacional essa tua resposta, né? Mais uma ótima resposta. E queria te perguntar, que tu falou, né, que a formação do nosso curso multidisciplinar te ajuda a conversar com as pessoas, né, da equipe dos projetos que tu trabalha e que tu trabalhou. E tu diria também que te ajuda a integrar a própria equipe, ajuda a fazer as pessoas conversarem entre elas, a entender os problemas, meio que traduzir, às vezes, a linguagem de uma para outra mais técnica para algo mais como é que eu posso dizer, mais sistêmico mesmo, para resolver os problemas que surgem nos projetos? Sim, sim, com certeza. Eu consigo até trazer um exemplo bem recente que aconteceu disso. Esse projeto que a gente está lá lá é um equipamento lá, é tipo um trenzinho do aeroporto de Los Angeles. O projeto ele é um sistema, ou seja, um software que vai gerar indicadores referentes ao sistema de automação dos trens. Então, o que aconteceu no projeto? A gente recebeu lá um export da tabela de alarmes de automação que a gente precisava passar para o pessoal de software gerar os indicadores. Quando eles receberam aquela tabela, eles ficaram assim, eles falaram, meu Deus do céu, o que é isso? É muita informação, eu não estou entendendo. E aí eu sentei com eles, né, fiz uma chamada, expliquei para eles o que era um sistema supervisório, expliquei um pouquinho sobre a pirâmide de automação, né, então como que foi feita a coleta daqueles dados que chegaram num sistema supervisório, no historiador, e aí aquele export era do historiador de dados do sistema. Com isso, eles conseguiram entender o que era para conseguir desenvolver o software, que é um sistema web aí, para conseguir gerar os KPIs, que são indicadores de disponibilidade, né? Então, com certeza, ajuda bastante a colocar, a fazer as pessoas entenderem. Tem várias reuniões que eu preciso, reuniões técnicas, né, que eu preciso conduzir com pessoas aí de processo, pessoas de elétrica e de automação, mas acaba que assim, a nossa equipe tem muita gente de automação, então eles conseguem também já fazer interface com essas pessoas de processo elétrica diretamente, né? Então, assim, a gente acaba trazendo muita gente da automação para a nossa equipe. Legal, Thiago. Só esse exemplo que tu trouxe agora, né, já seria um estudo de caso, já daria para fazer uma outra live. De tanta coisa que daria para explorar. Muito legal. Então, estamos aqui perto de terminar, né, nossa live com o Thiago. Então, aqui fazer a última pergunta do Gustavo, que também é egresso do nosso curso. Ele coloca o seguinte: com a sua experiência, Thiago, você acha que ter mestrado é um diferencial para a área técnica? Olha, esse é um tema que a gente já discutiu bastante, ainda não tem um consenso total aqui. Para alguns projetos nossos aqui, não faz sentido ter uma pessoa com mestrado, porque eu tenho que entregar resultado no projeto, né? Então, às vezes, assim, para desenvolver um sistema supervisório, eu posso ter um estagiário ali, um recém-formado, que vai conseguir desenvolver de uma forma muito similar a uma pessoa com mestrado. Mas tem alguns projetos específicos, que em geral são os projetos mais complexos, que um mestrado pode contribuir sim. Então, digamos que a gente está fazendo aí um projeto na área de eficiência energética. Então, se a pessoa já fez um mestrado nessa área, ela consegue ajudar a gente a entender melhor o problema do cliente e a fazer sugestões de como reduzir esses consumos, né? Então, uma pessoa que conseguiu ir a fundo, tanto na parte de automação quanto de processo, no mestrado desses pode contribuir. Um outro exemplo que a gente poderia dar, a gente está trabalhando hoje em dia muito com essa parte de inteligência artificial, dados, unindo isso à automação para projetos, por exemplo, de manutenção preditiva, onde a gente, em vez de planejar uma manutenção, eu vou a cada 6 meses ir lá conferir se o equipamento está funcionando bem. A gente tentar prever quando o equipamento vai quebrar.
Então, assim, isso envolve muitas áreas de conhecimento, envolve uma parte de automação, envolve uma parte de dados, e a gente tem visto que as pessoas que têm um mestrado nessa área de dados conseguem contribuir bastante para esse tipo de projeto, né? Então, assim, resumindo, para projetos mais simples, o mestrado não faz muito sentido, mas para esses projetos complexos que envolvem um conhecimento muito mais detalhado em áreas específicas, faz completo sentido. Obrigado mais uma vez, Thiago. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa live. Vou fazer, então, a última pergunta. Eu acho que a pergunta mais difícil, tecnicamente, eu deixei para o final. Então, o Luiz Cláudio Bassic pergunta o seguinte: se você já se rendeu um PlayStation ou continua com o Nintendo? Ih, meu tio aí... Continuo com o Nintendo. Inclusive, saindo daqui, eu vou ali jogar Zelda. Estou no meio aí de um jogo de Zelda. Não, tio, nunca vou sair da Nintendo, não. Vou comprar um Switch logo. Muito bom, a tua família te prestigiando aqui nessa live. Muito bacana. Bom. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui a live com o Thiago. Quero agradecer de coração, né, de novo o Thiago para ter aceito, né, o convite, né, que a aluna e a coordenação do curso fizeram, certo? Foi super legal essa live, eu adorei, eu tenho certeza que todo mundo gostou também, foi muito rica, né, de informações, por relatar a tua experiência, a tua visão do mercado de trabalho, da própria graduação, né, e também a leveza que tu trouxe, né, para tratar esses temas todos, assim, foi super legal, Thiago, parabéns, agradeço novamente. Muito obrigado, professor. Eu agradeço também, né, o convite, eu gostei bastante de estar aqui com vocês hoje, e eu queria só também aproveitar, né, dizer assim que a Radix também está de portas abertas, tá? Quem quiser me manda o currículo aí. A gente está com bastante vaga e a gente quer dar oportunidade aí para o pessoal. A gente está conseguindo alguns projetos bem interessantes. Podem falar comigo no LinkedIn, me adicionem no LinkedIn, eu vou aceitar. Podem continuar tirando dúvidas depois comigo, que eu vou ficar bem contente de conversar com vocês. Muito obrigado. Excelente, Thiago. Obrigado, então. Obrigado novamente a todo o pessoal da Lumni, né? Novamente a Joana, que fez o primeiro contato e o convite para esse evento, né? Para essa live, ao Pastucci, que está cuidando aqui da transmissão do YouTube, a toda a equipe também da Alumni envolvida. E também, né, todo o público que participou, né? Fazendo ótimas perguntas aqui pelo chat, certo? E participando aqui também do evento. É isso, então, pessoal. Agradeço a presença e participação de todos. Então, a gente finaliza por aqui. Seguimos, então, em contato, Thiago. Foi muito bom, muito legal. Obrigado novamente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.